Pessoal, gostaria de conversar rapidamente com vocês e repercutir algumas questões ambientais brasileiras relacionadas à eleição do John Biden. Durante a campanha, né, especialmente durante o primeiro debate, o John Biden ele disse que pretende destinar 20 bilhões de dólares à preservação da floresta amazônica e que, caso o Brasil persistisse com a atual política ambiental, especialmente em relação à Amazônia, que ele adotaria medidas econômicas severas e nós sofreríamos as consequências. Antes de prosseguir na análise do que pode efetivamente acontecer, do que pode efetivamente ser feito, tanto de um lado quanto do outro, é importante analisar um contexto histórico, porque o John Biden ele não é um ambientalista de ocasião, ele não adotou as questões ambientais como uma forma de se contrapor ao Donald Trump. No Congresso americano, ele vem desenvolvendo há muito tempo ações e projetos ambientais. Então, ele demonstra efetivamente uma preocupação com isso. E no seu programa de governo, ele fala muito, de maneira muito extensa, a respeito da adoção de energias limpas, de fontes limpas de energia, redução das emissões de gases de efeito estufa e o combate às mudanças climáticas. Então, isso está efetivamente na agenda do governo Biden. Em relação ao governo brasileiro, o que ele poderia efetivamente fazer? Ele pode, né, sobretaxar exportações brasileiras. Isso, inclusive, eu acredito que agradaria alguns setores internos, né, nos Estados Unidos, porque nós, até por uma questão cambial, nós temos condições de colocar produtos, seja commodities agrícolas ou produtos semi-industrializados, né, algumas matérias-primas, a um preço bastante competitivo. Então, caso ele caminhe para esse tipo de solução ou de atitude, isso inclusive poderia contar com um apoio interno nos Estados Unidos bastante importante. Ele pode bloquear linhas de financiamento ou investimento em projetos aqui no Brasil, e isso teria um impacto, né, as duas medidas, obviamente, teriam um impacto muito importante na nossa recuperação econômica. A gente vem num rescaldo aí de uma crise muito importante, né, anterior ao problema da pandemia. Quando a pandemia acontece, nós estávamos voltando a ter uma certa recuperação econômica, mas não de maneira intensa. Né? É um voo que demorava a ganhar altitude, ganhar velocidade de cruzeiro. E a pandemia agora coloca uma questão muito importante, porque nós temos um grupo muito grande de pessoas desempregadas que estão sobrevivendo às custas da ajuda emergencial que o governo está dando. E o governo pretende continuar com essa ajuda no próximo ano, mas tem ficado muito claro que as fontes de financiamento para esse tipo de projeto elas são muito escassas, tendo em vista que a arrecadação ela caiu bastante durante esse período de crise, durante o período da pandemia. E o governo, infelizmente, parece que não tem outro plano de recuperação econômica. Ele não tem um plano voltado para as questões industriais, para o setor agrícola, ou seja, esses setores eles têm se organizado por conta própria. Se nós tivermos ainda que lidar com retaliações do nosso segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos, ele né, vem logo depois da China como principal parceiro comercial brasileiro. Se os Estados Unidos colocarem restrições a produtos brasileiros, né, colocarem retaliações de ordem econômica, isso efetivamente vai nos prejudicar ainda mais, vai aumentar ainda mais o nosso isolamento internacional, né? Nós não temos mais nenhum interlocutor importante que tenha a mesma visão ideológica do governo Bolsonaro. Então é necessário que o governo ele promova uma mudança de 180 graus nessa política ambiental que ele vem adotando. Mas aí tem uma questão, né? As pessoas podem dizer, então nós vamos ser subservientes
aos desejos do governo americano, ao que o governo americano está determinando. Não, eu não vejo dessa maneira. Se trata apenas de cumprir a lei. A lei brasileira, né? Nós temos um arcabouço de leis ambientais muito bom. Arcabouço esse que foi construído ao longo de várias décadas, não é obra de um único governo. Basta cumprir a lei. Se a lei não é adequada, o Congresso pode discutir mudanças na lei. Mas atualmente nós temos uma lei, né, um conjunto legal relacionado às questões ambientais, e basta o governo cumprir a lei, fiscalizando, combatendo o desmatamento, e para isso há uma necessidade de recurso. Ele tem que demonstrar efetivamente vontade política. Se o governo brasileiro tiver uma visão estratégica, ele vai perceber que, por enquanto, nós ainda temos uma boa cartada na mão. O que significa isso? O Biden vai assumir dentro de 2 meses. O governo brasileiro ele tem esse período para demonstrar que efetivamente pretende se engajar na proteção da floresta, pretende simplesmente cumprir a lei. Se ele continuar exercendo, né, ou usando essa retórica de, olha, há interesses internacionais na Amazônia, há pessoas que querem internacionalizar a Amazônia, ficar com esse tipo de discurso, isso não vai resolver absolutamente nada, isso não vai melhorar a nossa situação e não vai fazer com que o Biden desista de impor restrições comerciais, né, algum tipo de retaliação econômica ao governo brasileiro. Quanto à destinação dos 20 bilhões de dólares, é claro que o governo Biden ele vai querer efetivamente que exista um plano, né, de aplicação desses recursos. Então é muito importante que o governo se prepare, se estruture, mostre boa vontade, mostre efetivamente ação no sentido de combater tudo que vem sendo feito de errado. Se ele não fizer isso, ele tem 2 meses para demonstrar isso, ao invés de negociar com o governo Biden o aporte de recursos para a preservação da floresta, ele vai ter que sentar à mesa de negociação para tentar evitar retaliações comerciais, prejuízos econômicos severos. Então, o governo brasileiro ele precisa perceber que, por enquanto, ele tem ainda um tempo para agir, antes que o Biden efetivamente comece a adotar alguma medida de retaliação pela falta de cuidado com a preservação da floresta. Volto a dizer que o combate às mudanças climáticas é uma parte importantíssima da agenda do Biden, tá? No programa de governo dele. Se ele vai ter facilidade ou não de desenvolver essa agenda internamente, é uma outra questão, porque depende dele conseguir maioria também no Congresso. Na Câmara dos Deputados, né, o equivalente à Câmara dos Deputados, provavelmente os democratas terão maioria, mas no Senado é possível que ele não tenha maioria. E isso pode dificultar o desenvolvimento de ações internas. Mas ações externas que não dependam da aprovação do Congresso, isso ele vai ter liberdade para fazer. E ele se mostra um importante interlocutor que vai voltar a compor com antigos parceiros. Não só, estou falando da Inglaterra, que é um parceiro tradicional dos Estados Unidos, mas vai, muito provavelmente, se compor novamente com a Alemanha, com outros países importantes, e isso pode ser muito prejudicial para o Brasil, caso o governo persista com essa retórica que ele vem adotando desde que ele assumiu. É importante mencionar que nós temos, na exportação de commodities, uma fonte importante de receita para o Brasil. E nós temos um setor muito organizado, um setor que cumpre as leis e que pode se prejudicar daquela parcela que não cumpre lei, que está interessado no desmatamento, né, na grilagem.
isso acaba manchando todo o setor. Agora, também não adianta o governo falar assim, olha, nós temos, isso é um problema localizado, é um problema isolado, mas que nós não combatemos. Então, eu volto a dizer, não se trata de ser ou não ser subserviente a desejos americanos. Basta simplesmente a gente cumprir a lei. Se o governo brasileiro estivesse cumprindo a lei, fiscalizando, combatendo o desmatamento, né, combatendo o que há de ilegal na Amazônia, garimpo ilegal, enfim, exploração ilegal de madeira, nós não teríamos qualquer preocupação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país. Como o governo não vem fazendo isso, ele simplesmente insiste numa retórica que pode atender parte do seu eleitorado aqui no Brasil, obviamente, nós corremos o risco de sofrermos aí com retaliações e com imposições e medidas econômicas que em nada, absolutamente nada, vão nos ajudar a sair dessa crise em que estamos hoje e que infelizmente pode se acentuar no ano que vem, independente dessas medidas ou não, porque não se sabe exatamente como vai ser feito o financiamento do auxílio emergencial, qual o valor, e isso pode trazer uma série de problemas ainda maiores para essa grande massa de desempregado que nós temos aqui. Então, fica dado o recado.